A próxima intervenção é o módulo 3, que é o módulo, chamamos assim, teórico-prático, digamos assim, da jornada de hoje, que é uma jornada que se dedica à experiência do paciente. E este módulo 3 vai ser oferecido pelo José António Silva, que é arquiteto de software e diretor, CTO da DevScope, e pelo Ricardo Calejo, que é o responsável da equipa de portais da DevScope. Vamos falar sobre o Fighting Back COVID-19, ou seja, combater o COVID-19, com um caso de desenvolvimento rápido de aplicações com Power Apps, lições aprendidas. Está a responder aqui a um desafio que o Paulo nos colocou, partilhar um bocadinho daquilo que tem sido a nossa experiência. Nós estamos na área da tecnologia, portanto somos integradores de sistemas e o nosso papel aqui tem sido de ajudar os nossos clientes, neste caso, os nossos parceiros, tanto hospitais como laboratórios, empresas que estão ligadas a esta área, a reagir a toda esta situação. Reagir aqui tem sido uma palavra muito interessante porque ninguém estava a contar com isto, portanto há muitas coisas que mudaram este ano, como já muita gente repetiu, a transformação digital aconteceu. Não foi por causa de nenhuma tendência, moda, iniciativa, etc. Foi porque apareceu um vírus novo e de repente toda a gente teve mesmo que fazer a transformação digital. E aquilo que nós descobrimos durante todo este período é que a agilidade, o poder da agilidade e a capacidade de adaptação foram fatores muito importantes para conseguir adaptar as organizações, os nossos profissionais, ajudar os nossos clientes a fazer esse tipo de transformação. Nós, no mundo da tecnologia, chamamos a esta componente de desenvolvimento aplicacional RAD, Rapid Application Development. Num caso concreto, e por isso é que nós estamos aqui hoje também, queremos falar sobre estes exemplos e o que é que aconteceu e como é que isto foi resolvido. Neste caso concreto, nós pegamos em plataformas que um hospital também já tinha licenciado, que é o Power Apps, portanto, vamos falar aqui várias vezes sobre o Power Apps como uma plataforma, mas mais para explicar o conceito. E o conceito aqui que a reter, o mais importante, é a capacitação dos profissionais e a capacidade de rapidamente colocar no terreno algo que não existia no hospital, não existia nos sistemas de informação, mas era preciso para suportar um hospital de campanha, ou neste caso uma tenda de screening de pacientes que estavam a entrar no hospital. E, portanto, eu trouxe o meu colega, o Ricardo Calejo, que é o responsável pela área de portais, e a equipa dele esteve envolvida nisto. O Calejo esteve envolvido diretamente no Hospital de Gaia também neste caso, e convidei exatamente para ele poder partilhar um bocadinho daquilo que foi a experiência, como é que foi este percurso, como é que eles chegaram a este tipo de tecnologia, e que lições é que nós podemos tirar daqui para futuros desenvolvimentos deste tipo. Okay? Que compromisso é que nós estamos a tomar quando estamos a pegar em plataformas deste género e lançar aplicações em muito poucos dias, que impacto é que isso pode ter depois também para uma organização. Ricardo, acho que podes avançar. Obrigado. Antes de mais, também agradecer o convite colocado pelo fórum. Creio que o José António Silva já disse muito daquilo que nós vamos mostrar aqui hoje. A ideia destas plataformas rápidas será efetivamente nós conseguirmos dar o empowerment ao negócio, às pessoas que vão trazer os dados e trazer essas ferramentas muito mais rápidas para que elas consigam monitorizar essa informação. E nos contextos mais óbvios que nós trabalhamos hoje em dia, que a DevScope trabalha, como é o caso no setor público e mais concretamente o setor da saúde. Isto são casos críticos, ou seja, cada vez mais nós queremos que a informação chegue muito mais rapidamente e que a informação seja tratada e analisada e que sejam tomadas decisões em função dessa informação. E o que acontece hoje em dia é que na prática o sistema de saúde e o sistema público ou privado na prática, e qualquer negócio, em boa verdade, tem sempre aquela dificuldade do negócio querer fazer alguma coisa, mas depois tem que passar pelo IT, depois tem que passar por N intermediários e, portanto, há sempre aqui uma dificuldade óbvia, uma burocracia que se torna difícil de agilizar ou fornecer esta informação. E há sempre, eu costumo dizer que há sempre
aquela vontade do próprio utilizador encontrar as suas formas mais rápidas de resolver os seus problemas, seja pela via do Excel, seja pela via dos Access, ou seja, por qualquer via, outra ferramenta externa que até se calhar nem é compliant com a política interna, ou nem é segura o suficiente para guardar estes tipos de dados. E, portanto, em organizações como a saúde, isto ainda se torna muito mais relevante. E com isso, nós trazemos aqui, antes de falarmos na tecnologia, nós trazemos um caso não tão típico de negócio, digamos assim, que nós tivemos juntamente com o Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia, que nos deixou muito contente e muito feliz, pela principal razão que nós estávamos numa fase ainda inicial do Covid-19 e, portanto, o Tiago Teixeira, que é o diretor de Infecciologia do Centro Hospitalar de Gaia, que nos conheceu, curiosamente, num evento Microsoft, e onde ele também fez uma apresentação bastante interessante sobre a própria utilização da equipa dele em ferramentas deste género, fez-nos um desafio de nós conseguirmos fazer Eu não sei se deixamos de ouvir o Calais. Estão a ouvir? Tá, agora voltou. Houve assim uma pequena corte, mas já está, tudo ok. Ok, estava eu a dizer. Que as pessoas, quando chegavam à tenda, tinham que fazer todo um processo burocrático de identificação por papel. Obviamente, este processo não era seguro dentro do contexto que estávamos a viver, no contexto de Covid, e, portanto, o papel não é um material que seja seguro nesse sentido. E o Tiago desafiou-nos a fazer aqui algo que nós pudéssemos combater este problema que eles tinham na tenda. Pronto, e nós, obviamente, sendo aqui uma empresa de tecnologia e uma empresa sempre que estamos dispostos a ajudar, nós víamos-nos obrigados a combater também esta questão dentro até do contexto do Tech for Covid-19 e, portanto, decidimos abraçar o desafio. E o desafio era relativamente simples, ou seja, quando alguém chegava à tenda, havia um médico que atendia o paciente e havia um conjunto de indicadores que o médico tinha que recolher dessa pessoa e, com base nesses indicadores, ele tinha que tomar uma decisão se o paciente ia para casa, se ia para o serviço de urgência ou se fazia o exame da zaragatoa. E os indicadores foram, obviamente, decididos com base, foram decididos pela equipa do Tiago e da Direção de Infecciologia, nomeadamente ter saturação de oxigênio menor que 95, temperatura de 38 graus, e havia outros indicadores, como também se vivia num lar de idosos, porque podia ter o efeito de contágio, etc. E, portanto, tudo isto originava que o efeito em papel trouxesse alguma falta de benefício, ou seja, estávamos ali num período quase de aumento do número bastante número de pacientes de Covid todos os dias, havia uma dificuldade de atendimento rápido às pessoas e, portanto, depois essa informação era guardada em papel, que ficava numa gaveta e depois não podia ser analisada em tempo real, ou seja, nós não conseguíamos extrair informação em dados estatísticos. E mais, e depois havia aqui uma clara, o médico está a atender a pessoa e, portanto, enquanto está a atender a pessoa, naturalmente pode não estar atenta aos indicadores que está a colocar e pode-se até enganar na decisão de enviar a pessoa para o sítio certo. Não quer dizer que, mais uma vez, aqui a nossa aplicação faça isso, mas o objetivo principal da aplicação seria, efetivamente, nós recolhermos os dados muito rapidamente e depois fazer com que houvesse uma diminuição deste erro eventual que pudesse acontecer, ainda que, naturalmente, tem que sempre haver uma decisão
final pelo próprio médico, porque nenhum sistema informático vai substituir o médico. E, portanto, nós aceitamos totalmente o desafio. Eu vou-vos mostrar um bocadinho dessa aplicação para vocês verem. Não sei se estão todos a ver, mas esta aplicação hoje corre em ambiente desktop, podia ser acedida por um computador. No caso da tenda, o que eles decidiram fazer foi adquirir uns tablets para correr esta aplicação. E, portanto, esta aplicação também corre em ambiente desktop ou mobile, ou até tablet, ok? E, portanto, isto era uma aplicação muito simples, ok? O desafio aqui do Tiago foi, nós queremos ser rápidos, ágeis, vamos fazer isto daqui para a frente. E o que nós fizemos foi algo bastante simples, uma listagem de todos os pacientes que chegavam à tenda. Eles poderiam inserir os dados do utente, interessa, e inseriam a idade, convém ter alguma idade válida, depois podia ser de um lar ou não, identificavam as comorbilidades que eventualmente o paciente poderia ter no contexto, os sintomas que eles poderiam eventualmente ter, a saturação de oxigênio e... Isto é acessível por um smartphone também, Ricardo? Pode ser por um smartphone ou por um tablet, sim. A frequência cardíaca e a temperatura. E à medida que isto, que os especialistas médicos iam inserindo esta informação, o sistema automaticamente já referiu que aconselha a ir para um sistema de urgência, ok? Isto não é nada de inteligente, é apenas com base nos indicadores que foram definidos pela equipa do Tiago, como foram fornecidos, tem um conjunto de regras e isto fornece essa decisão. Obviamente, e porque o médico ainda assim pode não concordar, e ele pode alterar esta informação para que depois o paciente seja colocado. Esta informação é mais relevante e, à medida que esta informação vai sendo colocada, a equipa do Tiago vai tendo uma base de dados de informação muito mais atualizada e em tempo real com esta informação, com os dados todos dos pacientes. E isto ou seja, isto vai ser colocado num chamado SharePoint, que é um repositório de informação, que poderia ser, por exemplo, analisada via Excel, ou seja, exportar esta informação para Excel, mas em boa verdade, a partir daqui, e este tipo de plataformas que permitem fazer este tipo de aplicações, mais guardar os dados em algum sítio de uma forma muito ágil, já com uma interface muito rápida, também permitem fazer a apresentação da informação em dashboards e reports. E, portanto, a partir deste momento, a equipa do Tiago começou a ter acesso à informação em tempo real, na altura sobre o que estava a passar, sobre o que estava a passar na tenda. E, portanto, começavam a ter aqui informação sobre os doentes, por sintoma, comorbilidade, a idade, o sexo. Já conseguiram começar aqui a fazer alguma análise. Também conseguiram perceber quais eram os médicos que estavam a fazer mais atendimentos, o número de doentes por hora, e começaram a perceber que houve um aumento também grande no atendimento e na capacidade do atendimento. Adicionalmente a isso, e eu vou minimizar isto aqui no instante, adicionalmente a isso, a equipa do Tiago trabalha na plataforma Microsoft, no caso, e no Teams em particular. E, portanto, eles trabalham ativamente e colaborativamente nesta plataforma e sendo que abriram um canal privado para a componente da tenda, o que eles fizeram foi colocar nas tabs do Teams logo esta informação para poderem trabalhar em tempo real sem terem que abrir o browser, ou seja, sem terem que ter que abrir a aplicação. E, portanto, eles via Teams conseguem quer aceder à aplicação, mas também conseguem aceder aos dados e trabalhá-los da forma que acharem conveniente.
Isto, estamos a falar de uma equipa que, por exemplo, tem uma avidez muito grande de obtenção de informação, conseguir ir buscar informação que lhes é relevante e conseguir disponibilizar essa informação o mais rápido possível dentro do Centro Hospitalar Vila Nova de Gaia. Portanto, isto faz com que muito rapidamente os resultados fossem extremamente positivos. Eu até, às vezes, em brincadeira com o Tiago, disse-lhe, Tiago, fizeste-me aqui um desafio, mas demorou mais tempo a mandar vir os tablets do que a fazer a aplicação. Portanto, isto é extraordinário. Pois, Calejo, quanto tempo é que demorou a pôr isto no terreno? Eu já vou falar sobre isso. Mas objetivamente, isto são algumas fotografias das pessoas com o tablet na mão e a recolher os dados. Para vocês perceberem, o tempo de recolha da informação aumentou muito rapidamente, portanto, houve mais pessoas também a recolher a informação e a segurança, naturalmente, aumentou porque os pacientes não têm o contacto com o papel e para além daquilo que efetivamente é mais-valia no final do dia, que é a capacidade de ter a informação quase em tempo real a ser analisada pelos especialistas internos do hospital. E no final do dia, isto é engraçado porque o Tiago, quando nos fez o convite, disse-nos assim, Ricardo, vejam lá, não vão demorar para aí um mês a fazer isso. E eu disse, eu faço isso em 2 dias e ele não acredita. E portanto, em 2 dias nós fizemos esta aplicação muito rápida, mais uma vez, e eu costumo dizer muito isto, estas aplicações de negócio não são nada rocket science, mas também não é o objetivo que sejam. O objetivo é que aqui nós consigamos trazer algo muito rápido e que aporte valor de introdução de dados e colocação de dados para que depois esses dados sejam rapidamente analisados para se tomar decisões mais tarde para que as próprias aplicações evoluam de forma consistente. E, portanto, o desafio foi mais que concretizado e correu super bem. Eles ainda hoje, a tenda já não existe, mas continuam a usar a aplicação para vocês terem noção. E é algo que nos deixa também muito, muito satisfeitos e orgulhosos. Fantástico, fantástico. Eu sei que tem mais casos para apresentar, depois há de haver um momento para perguntas, porque eu tinha já aqui perguntas para fazer, ou ainda querem fazer mais uma apresentação? Sim, nós temos mais alguns exemplos deste género e também um bocadinho de contextualização o que é que está por trás disto, ok? Porque o tema que tem-se discutido aqui muitas vezes é a governança dos dados, não é? Nas organizações, o que é que acontece aos dados, estes silos, isto é mais um silo, isto é algo que vai criar, era um bocado como as folhas de Excel no passado, os accesses, toda a gente fazia, não é? E rapidamente se constrói coisas deste género. A questão é qual é o papel na big picture da organização, como é que estes dados agora passam a ser geridos dentro da organização e que oportunidades é que isto abre. Já vimos aqui os dashboards com o Power BI, não é? E a utilização disto como análise real-time, mas tudo isso faz parte do potencial deste tipo de plataformas hoje em dia que permitem gerir isto na cloud, com um tempo de implementação completamente diferente, mas com muito maior controle do que aquilo que tínhamos antigamente com as folhas de Excel e com o Access. Exatamente. E se quiseres posso continuar. E esse tem sido um bocadinho a demanda na prática deste tipo de tecnologia. Nós estamos a falar da plataforma Microsoft Power Platform, que está dividida em 4 grandes áreas. Estamos a falar da parte Power BI, que faz a análise, analítica e dashboards dos dados. Temos a Power Apps para desenvolvimento rápido de aplicações, formulários, aplicações mobile e desktop. Temos o Power Automate para a criação de workflows, ou seja, workflows de aprovação, workflows de envio de e-mail, etc. E temos o Power Virtual Agents para a criação de bots. Todas estas tecnologias são de low code. E o que é que isto quer dizer low code? Quer dizer que é praticamente, o código não existe, não é preciso saber de desenvolvimento de código de software para fazer este tipo de aplicações. E, portanto, o importante aqui é que, e cada vez mais, e a DevScope também pauta-se muito por isso, é que nós demos o empowerment aos próprios utilizadores, ou seja, serem
no final do dia, os utilizadores a construir esta informação, como antigamente faziam um Excel ou Access, aqui num ambiente muito mais controlado, muito mais seguro, muito mais eficaz, trazer esta informação muito mais rapidamente para cima da mesa. E, portanto, dar o poder a toda a gente para inovar numa única plataforma de aplicações. E, portanto, este é o princípio base desta plataforma. E começando pelo próprio Power Apps, ou seja, a capacidade de fazer formulários e aplicações, seja mobile, seja desktop, e publicar esta informação muito rapidamente no Office 365 para que toda a gente dentro da organização consiga aceder e dar o empowerment ao negócio. Seja a capacidade e já agora isto são algumas coisas que o Power Apps também faz, como a capacidade de pensar um bocadinho como o Excel, ou seja, e por isso é que também é muito familiar este tipo de tecnologias para o negócio, porque os negócios estão muito habituados a fazer coisas mirabolantes com o Excel e, portanto, automaticamente sente-se confortável a fazer coisas em cima deste tipo de plataformas. Depois, haver aqui a capacidade de definir flows e workflows que possam trazer um ciclo de vida muito maior à informação. E também o Power Virtual Agents. Eu vou-vos mostrar, se calhar, 2 casos também rápidos. Mas, Ricardo, só uma pergunta antes de passar para os casos, se me permite, já, António. Sim, força. Ter aqui uma perguntinha no vossa sessão e no vosso espaço, e realmente eu fico impressionado com estas imagens. E a questão também, dá a sensação que isto este low code que o Ricardo falava, que seja qualquer coisa perfeitamente acessível a qualquer um poder fazer. Mas, por outro lado, eu vejo que há aqui um know-how específico que, no vosso caso, vocês terão que ter, na DevScope, para tornar isto uma realidade. Ou seja, quer dizer, não é uma aplicação de crianças, isto obriga aqui a outras skills e outras capacidades, se calhar, de comunicação com os vossos clientes, ou não sei. O que é que podem acrescentar sobre isto? Assim, nós como tecnólogos, deixa-me dizer aqui uma coisa, Ricardo. Nós como tecnólogos, às vezes somos os mais difíceis de convencer a usar estas ferramentas, não é? Nós estamos muito habituados a fazer coisas bastante mais complexas e, portanto, isto, de certa forma, substitui a malta da IT, não é? Em muitas das suas competências. Mas o objetivo não é esse, não é? O objetivo hoje em dia é avançarmos muito mais rápido, porque cada linha de código que é produzida hoje em dia é colocada num cliente, não é só valor, também é um liability, também é um risco, também é um problema de manutenção, é um problema de governance que, passados 10, 15 anos, essas linhas de código são problemas para manter e evoluir. Portanto, aquilo que nós queremos fazer, garantir, é que há uma capacitação. Portanto, às vezes aqui nós temos que analisar nos clientes qual é o nível de maturidade em que as equipas estão do lado do cliente e descobrir quem são as pessoas que podem ser os nossos campeões, que podem ser os nossos pivôs dentro das organizações, que são aquelas pessoas que querem e sabem e percebem daquele tipo de problemas e querem resolver os problemas com o know-how que têm. Esses são os intermediários corretos. E é com esses que nós queremos ajudá-los a passar ao nível seguinte. Portanto, e nós podemos ajudar, com a experiência que temos, muito por causa dos anos todos que passamos nesta área de analytics, principalmente, a integrar dados de vários sítios e a ajudar as organizações a montar os seus sistemas de gestão da performance, de analytics, etc., nós percebemos sobre os problemas de manutenção dos dados. E, portanto, aquilo que nós podemos trazer para cima da mesa muitas vezes está relacionado mais com essas experiências, essas boas práticas de como garantir que os dados vão continuar a ser úteis, que não vamos estar a reescrever em cima de coisas antigas, que não vamos estar a estragar as relações entre os dados, porque as organizações mudam, as hierarquias mudam, as relações nas chaves, nas bases de dados mudam. Portanto, tudo isso são experiências que nós podemos trazer de trás e podemos ajudar a fazer um melhor primeiro trabalho. E esse primeiro trabalho, muitas vezes, é o que interessa para ajudar a organização daí para a frente a conseguir fazer mais uma série de coisas sozinha. Aquilo que para nós é o sucesso de uma relação com o cliente é a recorrência que mais tarde pode surgir. É passado, imagine, 6 meses ou passado 1 ano,
aquela equipa do outro lado volta a chamar-nos porque diz, nós, ok, já este processo já dominamos, mas agora temos aqui um desafio novo, agora criamos um outro problema. E agora queríamos dar o salto seguinte. E normalmente estas questões dos dados, os problemas seguintes estão muito relacionados agora com machine learning, que é, até agora fizemos automatização da recolha de dados, atualização dos dados. Ok, vamos passar ao fase seguinte e vamos começar a perceber onde é que estão os erros, onde é que estão as anomalias, como é que eu faço forecast para a frente. Né? Uma coisa é estar a olhar ali para os gráficos dos médicos que estão a processar pessoas na tenda, outra coisa completamente diferente é estar a planear quantos enfermeiros é que vou precisar na próxima semana. Portanto, e esse é o desafio seguinte. E se calhar quando nós ajudarmos a fazer esse desafio seguinte, passado algum tempo vamos ser chamados outra vez porque entretanto o problema passou para uma escala diferente. Se calhar aquela aplicação agora vai passar para vários hospitais, se calhar é preciso pensar multi-tenant sobre os modelos de dados, como é que eu escalo isto para outras organizações e mantenho a mesma solução com as devidas economias de escala. Então, há uma série de desafios que nós podemos ajudar os nossos clientes a resolver, mas não é necessariamente fazer a aplicação, ok? Portanto, hoje em dia, nós estamos muito mais nestes step-ups em termos de capacidade do que propriamente nos estar a desenvolver. Portanto, no passado, se calhar, empresas como a nossa eram vistas como aquelas empresas que vêm fazer aqui uns reportes, ok? Eles vêm aqui agora e fazem mais não sei quantos reportes. E para a semana vai ser preciso mais 30 reportes. E andamos todos a fazer reportes. Eu acho que toda esta indústria está a mudar radicalmente. Portanto, já não é isso que os nossos clientes estão à procura. Sem dúvida, sem dúvida. Mas são aqui também necessárias novas skills de comunicação. Eu vi ontem, por exemplo, na sessão de ontem, que vocês já estavam a fazer perguntas e já estavam quase a construir ali um modelo com a solução. Portanto, esta capacidade de saber perguntar, saber obter a informação certa de uma forma ágil, também acho que é uma skill importante. Mas eu, entretanto, Ricardo, não sei se estão a ler os comentários aí no chat, vocês têm aí uma pergunta da Margarida Pinho e já outra do Carlos Sequeira. Não sei se quer avançar, Ricardo. Eu vou vendo as perguntas e, Ricardo, se calhar tu passas aí os outros exemplos. Ok. Pronto. Então, e um bocadinho neste contexto que o José estava a falar, e é precisamente este o objetivo. Nós estamos cá para ajudar e naturalmente há uma fase de ramp-up deste tipo de aplicações, mas o objetivo é que o negócio depois fique empowered sobre este tipo de aplicações. E nesse sentido, nós vamos mostrar aqui dois casos. Um caso em particular que também foi pedido pelo Centro Hospitalar de Gaia e que estamos a implementar com eles. E outro caso que fizemos para o IPO. E ainda um outro caso que fizemos também para a SPMS. E nesse caso, deixem-me dizer-vos, é efetivamente isso que o José falou, ou seja, nós fizemos aquela aplicação inicial e agora a SPMS e a equipa da SPMS está a fazer aplicações deste género completamente sozinha e quando é preciso a nossa ajuda, naturalmente nós estamos lá para dar feedback, boas práticas, segurança, etc. E, portanto, seguimos sempre essa linha no decorrer deste tipo de aplicações. Portanto, aquilo que eu vou mostrar é mais uma aplicação que fizemos para o Centro Hospitalar de Gaia, e eu estava aqui a tentar tirar isto da frente. Ora bem, é que eles estão a fazer uma aplicação que hoje fazem via Excel, mais uma vez, e este tipo de aplicações tende cada vez mais a substituir todas aquelas mini aplicaçõezinhas que fazem Excel e Access e que trazem inúmeros problemas e que fogem muitas vezes até ao próprio controle do IT. E, portanto, é uma aplicação bastante simples que eu posso entrar como requerente, fazer um novo pedido diretamente, dizer qual é o médico. Isso é operável por um tablet? Ou seja, eu vi que é tátil. Sim. É tátil, não é? Qualquer um deles funciona, seja a aplicação por browser, seja por desktop ou até mobile. Okay? Eu coloco o médico, coloco a informação, a indicação clínica, o esquema terapêutico, digo que o programa acede a programa de acesso precoce e neste caso tinha que meter um anexo caso fosse um documento, tivesse que extrair o documento, definir a especialidade, o nome do fármaco, parecer e atenção que esta é a informação que foi definida pelo Centro Hospitalar de Gaia. E, portanto, eu
como requerente, depois faço a submissão desta informação, e o que isto vai seguir é um fluxo normal de aprovação por um superior. Eu, no caso, eu vou fazer de conta que sou o gestor, e aquilo que vou fazer é ver o processo. Ora bem. Já aprovaste todos? Não, tem aqui. E aquele processo que acabei de inserir, tenho a possibilidade de o aprovar diretamente no sistema. E, portanto, mas isto é um pedido de um refármaco, é isso, para um profissional? Exatamente. E, portanto, isto vai ao centro farmacêutico e eu posso aprovar esta informação. Depois vem diretamente para mim, enquanto requerente, e recebo a informação se está aprovada ou não. Obviamente aqui o fluxo de informação pode complicar ou pode simplificar, mas mais uma vez, este tipo de aplicações, com este tipo de interface, estamos a fazer o deployment diretamente para mobile ou até para tablet, foi construído em cerca de um dia e meio. E, portanto, a rapidez da obtenção desta informação é muito rápida. Outro processo... Ricardo, então deixa-me aproveitar então para passar aqui as perguntas que estão relacionadas também. Tanto a Margarida como o Carlos Sequeira falaram aqui sobre a questão da integração com os sistemas já existentes. Para este tipo de aplicações, a que é que vocês tiveram acesso em termos de identidades, portanto, a autenticação dos profissionais e como é que tiveram acesso ou se tiveram possibilidade de fazer alguma integração com os sistemas já existentes. Por exemplo, o exemplo que estavam aqui a dar era se a pessoa seguisse para um sistema de urgência, para o serviço de urgência, se a informação ia lá parar, por exemplo. Aqui neste caso em particular, o que nós fizemos foi, ou o que estamos a fazer na prática aqui, um processo que é a identificação do próprio médico, que vai ser o próprio requerente. Esta informação já é contextualizada dentro do próprio Office 365, nós já sabemos quem é o médico e que hospital pertence e que área de serviço pertence. Com base nessa informação, nós conseguimos fazer o redirecionamento dessa informação. Portanto, não há uma necessidade de integração com outros sistemas relativamente à informação do próprio médico. Agora, naturalmente, por exemplo, poderia e vai haver necessidade de se fazer uma integração. Estão a ouvir? Sim. Ok. De integração, por exemplo, com outros sistemas, nomeadamente até com o Sonho, ou com o sistema da Glint, no caso do Centro Hospitalar de Gaia, onde estão identificados os processos. E nesse caso em particular, as Power Apps têm aquilo que nós chamamos de conectores de ligação a serviços externos. E, portanto, nós podemos fazer queries diretamente a esses serviços externos para ir buscar lá a informação. O Power App já traz um conjunto de indicadores, de conectores out of the box, mas depois podem ser feitos outros indicadores para sistemas mais customizados, que não sejam tão conhecidos. Mas no caso, por exemplo, do Centro Hospitalar de Gaia, aqui para o número de processo, nós estamos a ligar ao sistema da Glint para ir buscar o número de processo e trazer informação sobre o processo neste sistema. Aqui, em âmbito de demonstração, é que eu não tenho essa informação e por isso é só apenas meramente demonstrável. Ok? Boa. E o MySNS carteira, também poderiam fazer essa interrogação se fosse necessário, é isso? A questão aqui é se existe essa camada de metadados, não é? E se ela pode ser usada por entidades externas à SPMS, não é? Isso é o velho problema nós aqui quando falamos em conectores e vamos à base de dados, não é propriamente, isto é um workaround, não é? Não devia ser assim e obviamente aquilo que nós gostaríamos de ter ao nível de todos estes sistemas eram camadas de web services que estivessem já normalizadas, grande parte da semântica já fosse comum e fosse quase independente do produto. Portanto, não tem que ser o produto de fornecedor A, B ou C, mas sim ter um conjunto de serviços e de dados de referência que pudessem ser usados no âmbito deste tipo de integrações, sem estar
a ir diretamente à base de dados de um determinado sistema. Isso é uma violação muito grande do sistema de arquitetura e pode até prejudicar depois processos de upgrade dos diferentes fornecedores. Portanto, nós procuramos sempre fugir desse tipo de dependências, mas nem todos os sistemas são desenhados data contract first, não é? E isso era o que nós gostaríamos. Esse era o papel que se calhar nós esperávamos muito mais de uma organização como a SPMS, etc. Exatamente. Foi debatido ontem. Ontem o exatamente. engenheiro Domingos Pereira fez essa pergunta na mesa redonda e eu aconselho a quem esteja a ver esta transmissão live no Facebook ou em diferido, a partir de uns poucos minutos nós acabamos esta sessão, vai ficar em diferido, e se nos estiverem a ver, veja também o debate de ontem com a mesa redonda moderada pelo engenheiro Domingos Pereira, onde estas questões foram colocadas. E as boas notícias é que parece haver um consenso para avançarmos nesse sentido. Sim. E estes primeiros desafios têm que ser uma base para aprendermos mais com isto, não é? Muitas oportunidades surgem todos os dias neste universo, todos os hospitais têm problemas comuns, temos é que começar a fazer esse trabalho. E neste momento não chega a fazer applets ou apps para todos os hospitais, temos que fazer serviços para todos os hospitais. E aqui a questão do professor Carlos Sequeira, do SU, também respondeu. Quando o doente já vai para o SU. Sim, neste caso, assim, numa aplicação destas 2 dias, o máximo que podemos fazer aqui, se calhar, é ter uma automação que produz um ficheiro ou um e-mail, na pior das situações, ou manda para uma impressora um PDF, ou manda mesmo uma mensagem que depois pode ser processada por um sistema que cria o registro no outro sistema. Mas aqui nós se não existirem esses entry points, portanto, se não existirem esses web services para criar o documento do lado do outro sistema, é muito difícil estar a fazer essas integrações. Podem ser feitas, mas se calhar não há integrações destas 2 dias que permitem fazer esse tipo de solução. Portanto, aqui estamos a falar de coisas que... resolvem problemas concretos. É resolver aquilo que é impossível esperar meses ou anos para ter essa solução, não é? Isto pode ser também, e no mundo do Lean, não é? Do Agile, nós estamos a falar aqui de prototipar primeiro, especificar depois. Muitas vezes Exatamente. Temos aplicações que ajudam a determinar, ok, como é que isto devia ser feito definitivamente. E, portanto, o input do terreno, não é? Nestas situações de emergência, nestas situações excepcionais, ajuda-nos a perceber de que maneira é que todos os outros sistemas estão preparados para isto ou não. E muitas vezes pôr isto no terreno e experimentar e ter um primeiro feedback é muito mais importante do que estar a tentar escrever um documento de especificação para um projeto gigantesco que depois é muito difícil de validar e acertar. Portanto, é um alvo em movimento. Muitas vezes nós estamos a falar aqui de coisas que, quando estamos a pensar nelas inicialmente, não tem nada a ver com aquilo que depois é no terreno. E o que é que vai acontecer no terreno? Que dificuldades é que eles vão ter? Portanto, é muito mais importante às vezes ter o feedback das pessoas do que propriamente estar a fazer o caderno de encargos mais perfeito do mundo. Sim, e nós cada vez mais temos feito nessa ótica, ou seja, os requisitos muitas vezes não se sabe muito bem, apresentamos uma base isto que eu vos estou a mostrar no caso do Centro Hospitalar de Gaia e do IPO e outros que temos tido, nascem muito assim, não sabemos muito bem como é que podemos recolher isto, então vamos fazer algo em 2 dias. E faz-se em 2 dias, está a funcionar, e ao longo do tempo vai-se evoluindo as próprias plataformas. Nós temos uma filosofia que começou dentro da nossa área de BI, que se chama Start Small, Grow Big, e este tipo de plataformas é isto, é fazer pouco no início, que aporte valor rapidamente, mas que depois cresça e de forma escalável e segura. É importante que o custo de mudar tem que ser muito baixo, e portanto... E se nós falámos há pouco do exemplo dos reportes, não é? Antigamente especificava-se uns reportes e fazia-se X reportes. Hoje em dia não interessa isso, interessa é ter um modelo de self-service. Portanto, o que interessa aqui é saber a farmácia está integrada com os recursos humanos, e os recursos humanos estão integrados no modelo, não é nos reportes, é no modelo. A partir do momento que as coisas estão integradas no modelo, qualquer pessoa pode fazer as correlações que quiser. Não é? E é muito mais importante essa agilidade do que propriamente ter um PDF bonito que tem as colunas que tinham sido pensadas há 2 anos atrás, quando foi feito o caderno de encargos. Sem dúvida. Bom, entrando aqui na última demonstração, penúltima pelo menos, que nós fizemos, foi para o IPO,
Teu ecrã, paraste de partilhar o ecrã. Não estás a ver? Vou pôr. Certo? Não parei. Isto é que passou-se aqui qualquer coisa no meu computador que eu nem sequer vos consigo ver. Deixem-me só problemas técnicos. Ok. Bom, eu por acaso, daquilo que vi até agora, e eram os comentários que também queria fazer, enquanto que o Ricardo faz aqui o reset do sistema, eu acho é que depois isto cria aqui como que uma luz, algo tão aditivo, ou seja, depois de uma equipa ter esta informação, a validade daquela informação, as tendências que estão a acontecer, os casos que estão a chegar à tenda, ou seja, eu pergunto-me assim, como é que é possível trabalhar sem este tipo de informação? Não é? Como é que é possível trabalhar sem este tipo de informação? É viciante, tens razão, Paulo. E agora para além destes dados que nós estamos aqui a pensar que é, ok, aquele formulário tem aqueles campos, há uma série de outros dados que são muito interessantes que aparecem em cima disto depois, que é, por exemplo, todos os dados sobre a utilização desta mesma aplicação. Portanto, a grande vantagem de utilizar este tipo de plataformas, como o caso da Power Platform e da Cloud, não é? É que todas as interações com os sistemas estão a ser gravadas também. E, portanto, nós sabemos, por exemplo, se determinado formulário está a ser usado ou não, se determinado relatório está a ser usado ou não, quais são as perguntas que as pessoas estão a fazer ao modelo. E, portanto, isso tudo ajuda-nos também a perceber se determinado modelo, determinado relatório, etc., está realmente a ser usado pela organização, por quantas pessoas diferentes são sempre os mesmos que usam aquilo, se aquilo está a aumentar, se está a diminuir, e isso para a governance é muito importante. Portanto, nós daqui a 2 anos precisarmos desligar uma aplicação destas, nós temos dados concretos sobre quantas pessoas é que ainda estão a usar aquela aplicação e quando, como, a que horas, e tudo isso é muito importante. E às vezes esses dados são tão importantes até como a informação que está a ser recolhida, não é? Que são dados sobre a produção, sobre a produtividade, sobre os tempos de espera, sobre os ciclos, desde algo ser pedido até ser aprovado. Portanto, há muita coisa que é retirada destes processos de workflow que é muito, muito interessante para uma organização para fazer melhorias nos seus processos. Sem dúvida. Isto faz-me lembrar, pegando aqui na intervenção inicial do dia 2, do Dr. Luís Góes Pinheiro, que realmente os dados em saúde vão ser o alicerce do desenho de sistemas de saúde de nova geração, porque precisamente isso estás a dizer, ou seja, acabou-se esse diz-que-diz de que não, isto ninguém pode usar porque isto é necessário e portanto, tomada de decisões baseada em opiniões, passamos para a tomada de decisões baseada em evidências. E não, olha, está aqui evidência, isto pode ser desativado porque ninguém está a usar, não é? E, portanto, isto vai permitir uma mudança de paradigma. Não sei se há aqui mais perguntas para as pessoas que estejam na sessão. Eu imagino que o Ricardo está a fazer o reboot do computador. Acho que está, saiu, está a voltar a entrar. Fazer sempre que isto acontece. É uma vicissitude da tecnologia e também é um facto que hoje em dia também estamos cada vez mais tolerantes em relação a isto, não é? É o que acontece. Nós ainda temos mais uns 10 minutos, certo? Certo, sim. Pronto, eu entretanto, assim, nós temos também no final, temos um link para um conjunto de sessões que foram gravadas há uns meses atrás, que nós recomendamos, quem estiver interessado neste tipo de plataforma. Foi uma série de webcasts que foram organizados pela Microsoft Portugal e convidaram diferentes empresas para falar sobre diferentes partes da Power Platform. Nós fizemos uma delas, muito na área da inteligência artificial, depois em cima disto, mas houve outros parceiros que estiveram a falar sobre o Power BI, sobre os Power Apps, etc. E é uma boa forma de conhecer esta plataforma. São quatro sessões, foram feitas uma por semana, cerca de 1 hora ou pouco mais. Estão bem tratadas porque foram vídeos que foram preparados e legendados para colocar online e podem ser uma boa introdução sobre toda esta plataforma. Há coisas aqui que nós não temos tempo para estar a falar, isto também tem áreas muito mais avançadas. Há toda uma área de virtual bots que nós acreditamos também são muito importantes para esta fase do self-service. Virtual bots podem ser excelentes formas de aumentar o tempo o serviço e o self-service para muita gente que não tem profissionais para estar a interrogar sobre
processos, sobre pedidos, sobre estado de encomendas, etc. E que os bots são excelentes máquinas para fazer isto. E eu prefiro de longe falar com um bot do que estar 3 ou 4 horas à espera num call center a ouvir música. Portanto, antes... E o Ricardo já está aqui a voltar à sessão. Eu já agora só queria aproveitar também para chamar a atenção aqui ao nosso campus virtual, que estão aqui connosco, porque houve 4 pessoas que queriam pôr as mãos na massa em Data Analytics aqui na resposta. Eu penso que aquilo que o José António está a dizer é que estas Power-Ups podem detalhar depois quem é que respondeu e quem é que fez este comportamento. Infelizmente aqui nós não podemos saber quem são as 4 que quiseram, mas sem dúvida no final vamos enviar um e-mail e vamos, porque a página do vosso workshop vai ficar disponível aqui, e estou convencido também que vamos pôr aqui o vídeo também com esta informação. Sim, e eu depois partilho também aqui no comentário o link para o tal workshop, para a série de 4 vídeos sobre a Power Platform. Claro. E assim, quem quiser depois estudar um bocadinho mais sobre este tema, e se quiserem nos contactar, obviamente, não é? Claro. Podem deixar aqui os comentários, exatamente, sugestões na Desculpem que já estou de volta. Própria. Ok, Ricardo, já Ricardo. de volta. Força. Desculpem, Consegues partilhar o ecrã ou não? Vou partilhar, sim. Eu pus o Ricardo como co-host, portanto, à partida... não está, mas vai estar agora. Co-host. Ok. Eu ia mostrar uma última demo do IPO, mas, entretanto... Há tempo, temos 15 minutos. Também... Ainda podes fazer. Consegues partilhar o ecrã ou não? É isso que eu estava a tentar. Tive que reiniciar o computador e, portanto... Eu não vou fazer comentários sobre esse teu computador espetacular, caríssimo. Pois, eu vi que o computador tinha bastante potência. Mas que vai abrir 50 janelas ao mesmo tempo. O computador dele até GPUs tem, aquilo é uma coisa... certo. Dê-me só aqui um minuto. Quem queira fazer questões pelo chat, por favor, aproveitamos aqui este momento. Este é o momento, digamos, o módulo 3, neste dia dedicado à experiência do paciente, é o ponto mais mãos na massa que vamos ter nesta escola de verão. De maneira, quem quiser fazer aqui perguntas, esteja à sua vontade para partilhar aqui no chat as vossas observações e comentários. Ok, já partilhei o link do Empower. Ok, excelente. Ok, obrigado. Pronto, Calais, se quiseres continuar, consegues aí partilhar o ecrã. É que ainda não apareceu o teu ecrã. Sim, estava aqui a abrir e agora vou partilhar. Ok. O Zoom não me está a deixar. Não? Por alguma razão não me está. Não. Será que ele não é isso, não está a deixar, mas é o Zoom está aqui. Experimenta agora, Calais, para eu ter as permissões certas. Ele está parado, vou ter que sair e voltar a entrar. Dê-me só mais outro minuto. Desculpem lá. Voltando aqui ao tema do que a Margarida estava a falar sobre a estratégia de um cartão virtual e MySNS, etc. Isto, mais uma vez, assim, não é este tipo de tecnologia que deve ser usado para fazer uma solução global de base de dados única ou de centralização de dados. Não é isso que estamos aqui a discutir. Nós estamos a pensar naquelas aplicações que são o 80% das necessidades do dia a dia dos profissionais, dos power users, daqueles utilizadores que são mais avançados, que querem construir as suas próprias ferramentas e que desta forma conseguem começar a construir já dentro de uma plataforma que já tem um nível de gestão muito grande. Obviamente, quando estamos a desenhar soluções para uma escala nacional, para ser usado e integrado com vários sistemas, nós não estamos a desenhar as coisas desta forma, obviamente. Isto são processos muito mais complicados e que têm outras implicações e que eu gostaria que fosse um processo mais aberto, aliás, como até foi discutido, para co-design desse tipo de interface e de interoperabilidade. Depois, a partir daí, estando essas APIs disponíveis, então aí qualquer fornecedor e mesmo estas aplicações são excelentes clientes, são excelentes superfícies para criar mini aplicações.
Okay? Quantos mais web services nós tivermos disponíveis ao nível da SPMS, mais fácil vai ser para toda a gente para construir e fazer este tipo de integrações. Okay? Portanto, isso é o que acontece hoje em dia com as plataformas, com o Facebook, com todas as plataformas. Nós temos APIs e as extensões são feitas com base nesses contratos, não é? E não é suposto as APIs partirem ou estarem sempre a ser alteradas ou serem criadas só para o uso da Facebook. Portanto, quando a Facebook publica uma API para fora, na realidade o que está a dizer é que durante anos todas as entidades externas vão poder usar aquelas APIs para construir as suas integrações. E é muito mais importante esse tipo de desenho do que propriamente o desenho dos formulários e das aplicações que estão a ser usadas para preenchimento dos dados. Mas no fundo, José António, o vosso know-how acaba por ser, porque vocês entregam às pessoas a capacidade de fazer elas próprias as power-ups, portanto o vosso know-how é essa capacidade de fazer a dedução do que é necessário, portanto, interpretar bem o problema, não é? Certo? Sim, e isso é um processo... Problem solving, não é? Sim, e isso é um processo interativo, porque, por exemplo, no caso do Power BI, nós chegamos muitas vezes a organizações que querem fazer determinado tipo de análise e querem construir determinado tipo de dashboards, mas depois chegam à conclusão que ainda não têm os dados com a qualidade suficiente para aquilo. E muitas vezes nós fazemos coisas muito mais rápido com soluções de Power Apps ou com Excels, etc., em ambientes, em sítios partilhados, e começamos a construir logo os dashboards para as pessoas começarem a ver sobre os dados. Muitas vezes esses dados estão a ser alimentados ainda quase de um processo manual, mas o mais importante ali é validar que aquele dashboard é útil daquela forma. A forma como depois os dados que estão atrás estão a ser enriquecidos ou estão a ser alimentados, isso pode mudar em qualquer altura, porque está atrás daquele contrato. Okay? Portanto, aqui o importante muitas vezes é encontrar qual é o tipo de informação que é necessário e formalizar ou criar ali uma espécie, nós chamamos uma versão canónica. Portanto, é uma versão que é independente depois de qual é a aplicação, como é que vai ser usado. E se todas as aplicações respeitarem essa representação canónica, a partir daí, tanto as aplicações que estão a usar aquilo, como quem está a produzir os dados para alimentar aquela representação, estão completamente independentes uns dos outros. Portanto, isso é a chave para gerar um efeito de escala e começar a produzir muitas aplicações e muitas integrações, é encontrar estes esquemas. Se nós estivéssemos aqui a falar de faturas, recibos ou resultados de análise, etc., há esquemas para isso tudo já a nível mundial, porque são áreas que já estão muito trabalhadas e, portanto, já existem esses standards todos e nós podemos usar esses standards. Muitas vezes temos a criar para novas situações que ainda ninguém publicou uma versão, uma semântica para aquilo. E muitas vezes começamos com este tipo de coisas, que é, começamos com uma representação deste género, começamos a recolher os dados e depois vamos afinando, adicionando provavelmente mais colunas ou formalizando como é que devem ser preenchidas cada uma delas. Claro, Né? e tu disse de uma forma muito rápida. O IPO Porto tem graça porque hoje foi publicado aqui também no campus, no Virtual Campus, uma entrevista com o diretor de informática do IPO Porto, precisamente para falar deste tema. Ricardo, quer avançar agora com o vosso caso? Sim, já agora, eu vou também ser muito sintético, também já não temos muito tempo e peço desculpa por este intervalo, mas acho que até o José António Silva fez bom uso dele. Nós fizemos também um piloto também para o IPO do Porto, precisamente porque eles estavam com a necessidade de ser ágeis e eles queriam muito rapidamente, ou melhor, eles já tinham esta informação em Access, mas dava bastantes problemas, era difícil de construir, não tinham ninguém para depois suportar aquela base de dados, portanto, eles queriam uma coisa centralizada, rápida, e nós, mais uma vez, e esta também foram feita em 2 dias, fizemos uma aplicação muito rápida, onde eles colocam esta informação de pedidos de colocação de prótese para os doentes. Depois há aqui um conjunto de informação que vai aparecendo naturalmente para colocar em função de outros tipos, define a marca, o limite de proximal de decisão, o topo proximal de prótese e se tem complicações e quais os tipos de complicações. Depois isto é integrado no sistema. Esse sistema, mais uma vez, fica aqui guardado numa base de dados e esta informação automaticamente vai seguir um fluxo e é uma das coisas que eu também queria mostrar, que é os tais fluxos de aprovação que podem ser automaticamente construídos, que basicamente que é quando um item chega,
basicamente um pedido de colocação de prótese entra, inicia um processo de aprovação para alguém e caso o processo de aprovação seja aprovado, e entretanto eu já vos mostro o que é uma aprovação, ele vai colocar o item aprovado, ou seja, esta coluna vai ficar aprovada, ou, no caso, vai ficar rejeitada. Okay? E isto é altamente visual, como para um utilizador que não seja familiar em programação, consegue ter aqui uma visão muito rápida do que é que está a acontecer. Eu, entretanto, para vocês perceberem o que é a aprovação, eu, entretanto, recebi aqui um e-mail sobre aquele pedido e consigo, inclusive, e como isto está tudo de forma tão integrada, consigo, inclusive, aprovado diretamente no e-mail. Ou seja, ao escrever no e-mail aprovado, ele aprova na app? Exatamente, e portanto ele ficou automaticamente aprovado e eu agora quando for aqui ao site, este registro está automaticamente aprovado. Portanto, são requintes de malvadez. Estás em mute, Zé, não te estamos a ouvir. Sim. Isto com todas aquelas vantagens que é isto está online, está numa base de dados na nuvem, todos estes triggers e todos estes mecanismos de automação podem estar a monitorizar este tipo de dados e, portanto, disparar este tipo de automações. Imaginem isto associado a não deixar que qualquer coisa atinja um prazo de validade para uma resposta, garantir que se uma pessoa que está no ciclo de aprovação, mesmo não estando de férias, por exemplo, ou estando ausente, que há um processo, por exemplo, para escalar isso para outra pessoa para resolver o problema. Portanto, todo este automatismo é muito mais importante que seja quem está do outro lado e que percebe a organização a modelar e a alterar este tipo de regras do que nós programadores, que muitas vezes chegamos e não temos o contexto todo daquilo que é o dia-a-dia e os problemas que aquilo pode ter. É? Ok. Exato. Já temos aqui os próximos membros da mesa da próxima mesa redonda a chegarem aqui ao sistema. Estamos em 5 minutos do final do tempo. Ricardo e José António, a vossa conclusão muito rápida? Sim. Não sei, Ricardo. Sim, eu também só ia mostrar mais uma aplicação muito rápida. Isto foi das primeiras, nós fizemos inclusive para a SPMS, que é um pedido de táxis, na prática. Mas o problema para resolver era que não havia controle na área financeira deste tipo de pedidos. E, portanto, há aqui uma aplicação centralizada mobile que faz o pedido para a central de táxis, envia uma SMS e depois as pessoas só têm que anexar a fatura ao processo. E esta informação fica completamente centralizada. Pronto, e fundamentalmente é isto, ou seja, estas tecnologias o objetivo é dar efetivamente o empowerment às pessoas para que tenham rapidamente, às pessoas e ao negócio principalmente, para que eles consigam ter esta informação muito mais rápida para poderem tomarem decisões de forma muito mais rápida. E depois, em função dessas decisões, podemos efetivamente fazer evoluir este tipo de aplicações para outros níveis. Então, não sei se queres dar aqui algum... Não, é só relembrar que o nosso objetivo aqui é partilhar um bocado do nosso know-how, da nossa experiência, escolher as partes boas, tentar manter-nos afastados dos desafios, aqueles que vão surgindo com qualquer nova tecnologia, né? E aí o nosso papel é mesmo ajudar a seguir pelos padrões e aquilo que se calhar são os quick wins deste tipo de plataformas. Fica o link para os recursos para a aprendizagem, portanto já está aqui na área de comentários. Se quiserem seguir, são 4 vídeos que são muito interessantes. O nosso, obviamente, é o melhor. Estaria mal se não defendesse. O Rui Quintino é um profissional espetacular, ele tem uma experiência muito boa, tanto nesta área de Analytics como agora também na área de Inteligência Artificial, e ele fez uma sessão que está cheia de boas dicas e sempre com este foco, ok? Como é que nós começamos a pensar no AI, não é? Do Machine Learning, por todos. Toda a gente pode usar o AI.
portanto ele passa por estas tecnologias e vai explicando como é que cada uma destas coisas estão a surgir, o poder deste tipo de algoritmos e de técnicas está a aparecer nas aplicações do dia-a-dia. Tudo que tivemos aqui a ver são aplicações do Office. O Office em 2020 é isto, já não é aquilo que nós tínhamos a ideia do Office há 20 anos atrás. Isto é o novo Office. E a quantidade de motores que estão por baixo desta plataforma é gigante, e permite-nos fazer coisas extraordinárias. E, portanto, agora tragam os vossos desafios, as vossas ideias, e a ver se nós conseguimos dar umas ajudas, uns empurrõezinhos, para desbloquear, se calhar, aquela solução que está há anos em backlog para ser implementada e que nunca mais há budget, nunca mais há orçamento ou outro requisito qualquer, que o IT também arranja muitas limitações. Agora dizem que os responsáveis das finanças também bloqueiam tudo, mas seja como for, nós estamos aqui para desbloquear e arranjar soluções mais simples, que é o que toda a gente procura hoje em dia, é simplificar um bocado toda esta área da tecnologia. Muito obrigado, José. Muito obrigado. Obrigado. Já vamos continuar aqui. Vamos então passar para a mesa redonda final. Peço que continuem aqui e não se esqueçam, no nosso espaço virtual podem ter sempre aqui a interação com o José António Silva e com o Ricardo Calejo no nosso espaço virtual. É para isso que ele está.